que é aqui? Bota aqui em cima, né? Boa noite, irmãos. O Senhor Jesus abençoe cada um. Convidar os irmãos para nos colocar de pé. Desculpa a demora. Os irmãos também pela internet. Desculpa. Eu só. Esse salmo me veio. É um salmo conhecido, né? Quase todos os cristãos conhecem o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Só o primeiro verso. Se te falta alguma coisa, é porque o Senhor não é o seu pastor. Que a Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vamos orar nesse momento. Deus abençoa os nossos irmãos através da internet. Deus abençoa os nossos irmãos aqui presentes, né? Deus dê a graça a cada um que tem feito esse esforço para estar aqui. E cremos que você vai receber o que você veio buscar. Eu não sei o que é que você veio buscar, mas Deus vai te dar. Porque as Escrituras dizem que o Senhor, Ele cumpre com o desejo dos nossos corações. Agora, temos que saber qual é o desejo do seu coração. É o desejo do seu coração que Deus vai cumprir. Seu pedido, não sei qual é o seu pedido, se o seu pedido é alguma coisa material, alguma coisa espiritual. Às vezes nós estamos na igreja por coisas materiais. Mas o verdadeiro cristão, quando ele recebe a Cristo, o pedido dele é o batismo do Espírito Santo. Porque depois que você recebe o Espírito Santo, muda a sua vida. A sua vida é mudada. Você não é mais a mesma pessoa quando tem o Espírito Santo. Nosso querido Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, dê-nos mais do Teu Espírito Santo a cada dia, porque Ele vai mudando as nossas vidas. Senhor, Ele vai transformando-nos. Ajuda os Teus filhos aqui, através da internet. Venha falar conosco através da Sua palavra. Receba nossa gratidão, nossos louvores. Te agradecemos pela viagem que fizemos de volta de Portugal, para estar aqui com teus filhos, nesse segundo culto aqui no Brasil, depois da nossa volta. E, Senhor Deus, abençoa os nossos irmãos, Senhor, em toda parte. Receba a nossa gratidão. Receba, Senhor Deus, a nossa adoração a Ti. Nós não somos dignos nem de levantar a voz, nem de levantar a cabeça diante de Ti. Tu é o Deus Santo. Convidamos a presença do grande Espírito Santo aqui entre nós. Toma todo o Espírito sobre o Teu domínio, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Irmã Yossi vem para cantar o seu hino. Na viagem eu estava dirigindo culto, cantando. Só faltava eu ser músico, né, para poder tocar. Deus abençoe os irmãos. Amém. Deus abençoe os irmãos através da internet. Não está indo aqui, eu acho que os irmãos conhecem. Puderem me ajudar, tanto.
A mensagem de João tem que ter revelação para você compreender, pois não é para qualquer um. Não tenha medo algum de dizer que você crê. Não precisa explicar, só precisa escutar esta mensagem do dia. Pode até não entender, mas se for capaz de crer, logo chega a luz do dia. É complicado, muita gente não consegue entender como Deus está tratando na internet e no CD, para se esconder dos sábios entendidos e se mostrar aos pequeninos. Esta mensagem só desperta quem tem predestinação para levantar do túmulo da denominação. O livrinho está aberto para o eleito desfrutar desta revelação. É a mensagem do dia em que estamos repetindo todas as revelações. Não adianta esperar o William Branham retornar e pregar 7 trovões. Tudo isso já cumpriu, porém ele já partiu. E o que esperar agora? Hoje a noiva está pregando e com o play se alimentando, e daqui vamos embora. É complicado, muita gente não consegue entender como Deus está tratando na internet e no CD, para se esconder dos sábios entendidos e se mostrar aos pequeninos. Essa mensagem só desperta quem tem predestinação para levantar do túmulo da denominação. E o livrinho está aberto para o eleito desfrutar desta revelação. Todo aquele que tem sede pode vir nesta fonte de revelação. Amém. Tem mais um? Pode cantar, né? Amém. As irmãs têm mesmo? Irmã Adriana, irmã Suzana. Cantar no 4, Plenário da Águia. Mestre, ó Cristo amado, minhas delícias, tu és amor para a minha vida, és alegria, ó que prazer. Perto, se mais perto de Cristo, perto, se mais perto do céu, perto, se mais perto de Cristo, tenho muito desejo de estar. Pátria, na luz divina, feliz morada, para onde vou, sobre as áureas ruas, vou passear. Aleluia. Ó que prazer, perto, se mais perto de Cristo, perto, se mais perto do céu, perto, se mais perto de Cristo, tenho muito desejo de estar. Mestre, queiras guiar-me
pois minhas forças muito débeis são. Corre, pois vezes lágrimas, porém desejo contigo estar. Perto, sim, mais perto de Cristo, perto, sim, mais perto do céu, perto, sim, mais perto de Cristo, tenho muito desejo de estar. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Vamos nos colocar de pé. Deus assim abençoe cada um. Vamos abrir as nossas Bíblias para o livro de Juízes, capítulo 2. Juízes, capítulo 2. Versículo 7. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que prolongaram os seus dias depois de Josué e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Versículo 10. E foi também congregada toda aquela geração aos seus pais. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Versículo 18. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que que os apertavam e oprimiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, tornava-se e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os, encurvando-se a eles, nada deixava das suas obras, nem do seu duro caminho. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: este povo traspassou o meu concerto, que tinha ordenado a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz. Tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou, morrendo, para que
provar a Israel se hão de guardar o caminho do Senhor como seus pais o guardaram, para por ele andarem ou não. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Grande Deus e Pai soberano, nós convidamos a presença do grande Espírito Santo para falar nos nossos corações, ajudar o teu povo aqui, presente através da internet, essa grande congregação que está aqui, presente aqui no Eval, pela internet. Senhor Deus, toma esse pouco de pó em tuas mãos. Fala conosco, Pai, porque nada somos. Senhor Deus, se o Senhor não vier e falar conosco e usar-nos como instrumento nas tuas mãos, tomar todo o espírito aqui dentro sobre o teu domínio, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço essa bênção e essa direção. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Deus assim abençoa cada um de vocês, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um lado aqui não tem luz, o outro lado tem luz, né? O teste da esposa. Eu me perguntava até essa semana, depois de ler a Bíblia várias vezes, por que Josué não expulsou todos os inimigos da terra? Tinha essa pergunta. Por que Josué fez aliança com Gibeonita? Por que não lançou fora Jabim? Por que não lançou fora os cananeus todos? Ainda ficaram muitos habitando a terra. Quando Deus disse que era para lançar todos fora da terra, que era para limpar a terra, que a terra era deles. E quando nós chegamos no finalzinho do livro de Josué, nos primeiros capítulos de Juízes, nós vemos que Israel não expulsou todos os seus inimigos, eles ainda ficaram morando e desfrutando da terra. Aí, lendo novamente aos Juízes, no capítulo 2, você vê o que é que o Senhor Deus disse. Olhe só. Ele disse: tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou morrendo, para por elas provar a Israel. Porque ele deixou aquelas nações para provar a Israel. Eu peguei uma parte na viagem sobre este assunto, mas a coisa, na medida que você vai lendo, vai sendo esclarecida. Por quê? Para provar a Israel. E pela Bíblia e pela mensagem, Deus vai nos respondendo. Israel precisava de ser provado. Eles tomaram posse da terra e Deus deu os mandamentos. Josué diz que era para eles seguir os mandamentos que foram dados a Deus por Moisés. Os mandamentos não vieram de Josué, vieram de Moisés. Vieram do mensageiro que os tirou do Egito, que os tirou da casa da servidão. E Moisés passou por um ato de morte e Deus introduziu o povo na terra através de Josué. Mas Josué foi instruído a não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não podia acrescentar nada do que foi Deus deu no monte. E aquele povo tinha que ser testado.
Josué morreu com 110 anos. Josué era filho de José, da tribo de Efraim. E depois da morte de Josué, o povo continuou servindo ao Senhor. Mas por causa dos anciões que conheceram a Moisés, que conheceram a Josué, mas logo que aqueles anciões morreram, o povo se desviou. O povo esqueceu da lei. O povo esqueceu da palavra. E eles foram servir aquelas nações, os seus deuses. Então Deus tinha deixado aquelas nações exatamente para testar aquela outra geração que viria. Nós já somos uma outra geração depois de Branda. Depois que irmão Branda partiu, o povo se corrompeu. Deuteronômio capítulo 29, ou 31 e 29, Moisés disse: eu sei que depois da minha partida vós vos corrompereis. Ele sabia, ele era um profeta. São Paulo, no capítulo 20 de Atos, a partir do versículo 28 ao 32, ele disse: eu sei que depois da minha partida vos desviareis. Entrarão no meio de vós lobos vorazes que não perdoarão o rebanho. E surgirão no meio de vós mesmo. Eu estou citando Bíblia. O irmão Brana sabia também na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, a partir do parágrafo 80, tradução da voz de Deus. Ele disse: Satanás não deixará essa coisa ficar assim. Ele levantará alguém do meio de vós, ou enviará alguém para ter companheirismo convosco. Como é que ter companheirismo? Se batizar, tomar ceia, crer na mensagem, botar foto do profeta em casa, né? E logo essa pessoa vai surgir com um tipo de veneno. Agora vocês devem se unir. Se unir. Ele disse: Satanás não vai ficar quieto, porque é o trabalho dele. Aí vem a pergunta: por que Deus deixou aquelas nações para testar Israel? Porque determinados ministérios surgem, determinadas doutrinas surgem para testar a noiva. Mensagem isolando o texto. Pastor Osmar profetiza a mesma coisa. O que ia acontecer depois de sua morte. Mensagem isolando o texto. O problema, Oséias 4, versículo 6, o meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento. Meu povo foi destruído. Por quê? Lhes faltou o conhecimento. Como é que você adquire conhecimento? Você tem que examinar. Você tem que examinar. Se você cair na mão de um médico que não participa de conferências para atualização da medicina, você vai ter problema. Porque a cada dia eles vão se atualizando mais. Você vai ter problema. Ele vai lhe passar um medicamento errado. Até a medicina se atualiza. Jesus, quando veio, ele veio para magnificar a lei. Não veio abolir. Veio magnificar a lei. Jesus. O irmão Brana não veio destruir o que Paulo tinha construído. Ele veio magnificar a mensagem de Paulo e de todos os mensageiros. João, no seu ministério, Apocalipse 10, 8 a 11, é uma coisa eu sempre diz para os irmãos, mesmo o pastor Osmar em vida, que o povo, eles costumam idolatrar um homem. Isso é errado. Você respeita o ofício.
você não vai sofrer as consequências. Você respeita o homem que Deus está usando, porque ele tem uma mensagem, e a sua mensagem não morre, nem tampouco ele morre, ele dorme. Jesus disse: Lázaro dorme. Nós temos que ser bíblico, nós temos que crer na palavra. Nós não podemos ser um povo murmurador. Às vezes aqueles crentes tudo murmuradores, julgadores. Tem. A gente fez essa viagem para a Europa depois de 10 anos. A gente salva os irmãos ali que estão nos acompanhando lá. Esse é mais de 10 horas da noite. Mas a gente fez essa viagem. Nós não fomos atender ninguém rico ali. Porque o povo pensa: oh, pastor, tem muita gente rica na Europa. Não, eu fui com meu dinheiro. Dízimo é do pastor. Dízimo de vocês. Os depósitos de dízimo de vocês. Eu lá, você estava lá. Então, foram os seus dízimos, foram as suas ofertas, que eu economizo para fazer essas viagens. Então, nós fazemos isso com os dízimos e com as ofertas. Que disso, irmão Brana, nós pagamos o hotel. Ele disse: era um hotel de terceira classe, com seus dízimos e ofertas. A fidelidade do povo, sabia? Deus vai abençoando. Todo crente fiel nos seus dízimos tem bênção. Todo crente fiel tem dificuldade de alcançar a bênção. Nós temos que aprender a investir. Depois que eu descobri isso aí, eu não tenho, eu não fico pensando: vou ficar devendo. Eu não fiquei devendo. Perdi uma passagem lá para voltar ao Brasil. Você pensa que eu me desesperei? Veja bem o tamanho do Deus que eu tenho. Deus que me enviou. Satanás tentou me entristecer quando eu perdi o voo e tinha que comprar uma nova passagem para eu voltar. O Deus que nós servimos é grande, é rico. Voltei sem fazer dívida. Deus abençoou. Essa igrejinha pequena, aquele grupinho que tem lá em Portugal, o grupinho que tem em Bom Jesus, que tem na Jaquirana, que tem em Caxias, foram os seus dízimos, que tem em Pelotas, e oferta. Quase 15 mil reais é uma viagem dessa, meus irmãos. Você diz: para Deus não é nada. Você já pensou uma pessoa sem a ceia 10 anos? Só você vê a alegria deles ali. O profeta diz: para que você vai juntar dinheiro? Investe na obra. Ficar guardando dinheiro em banco, investe na obra. Aprende a dar para Deus. Você tem que aprender a dar para Deus. Que Deus vai ricamente te abençoar. Na mensagem de deidade de Jesus, nós estamos, nosso povo chegando aí. Com os dízimos e oferta lá do Nordeste, estão nos acompanhando. É que nós fomos com os dízimos e oferta da Bahia, do Rio de Janeiro. Foi que eu fui atender os irmãos lá em Portugal. Ainda ficou a Espanha para ser atendido. A gente vai deixar para outra ocasião do ano que vem, o irmão Roberto lá nas Ilhas Canárias. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro, vale mais do que 10 mil mundos, diz o profeta. Mas 10 mil reais não é 5 mil,
10.000 mundos. Eu estou com 69 anos, igreja. O corpo fica cansado. Você pega um voo de 10 horas direto, lá, quase 11.000 metros de altura, 10 horas direto. Você sabia? Viajar o país ali, Deus já nos treinou para viajar aqui. Fizemos 12.000 quilômetros. Eu, Samuel, a Suzana, a Lídia, o Tomás, indo ao Pará, do Pará, o Nordeste, chegando até aqui, com os seus dízimos e oferta. Caiu, tinha caído. Eu botei a minha. Amém. Tá. Amém. Os irmãos, através da internet, nos perdoam aí. Voltamos novamente. Caiu aqui a nossa internet, mas já está tudo normalizado, né? Nós estamos aqui na mensagem da idade de Jesus, parágrafo 122. Oração do profeta. Pai celestial, ó Jesus, eu estou aguardando uma grande hora. Eu vejo que ela se aproxima. Eu vejo que não há esperança em nenhum outro lugar. Eu vejo a era adiantando-se. Eu vejo as grandes luzes vermelhas do comunismo oscilando ao redor da terra. Eu vejo as igrejas formais tomando a sua firme posição contra a tua igreja, tentando condená-la, dizendo: a cura divina está errada. Nós estamos aqui com uma mensagem de 1949, quando as igrejas se levantaram contra o ministério da cura divina do irmão Branham. Você sabe que o irmão Branham começou com o ministério da cura, para chamar a atenção das pessoas, pegando na mão das pessoas. Depois veio o discernimento, para depois, com a revelação dos selos, que foi a terceira puxada. Mas o irmão Branham disse que eles começaram a condenar a cura divina. Deus estava trabalhando com cura divina no ministério do irmão Branham da primeira e segunda etapa. Agora veja que a igreja se levantou para condenar. Depois a igreja já estava usando a cura divina. Quando passou o tempo, eles começaram a usar a cura. Olha o que o profeta diz: eu vejo as igrejas formais tomando a sua firme posição contra a tua igreja, tentando condená-la, dizendo: a cura divina está errada. Você escutou isolando o texto? Você nunca vai tentar provar alguma doutrina com um texto isolado. Você nunca vai tentar provar com uma frase, como eles estão tentando provar o aperto play, condenando o aperto play, com uma frase do pastor Osmar. Que você não lê aquela frase entre as linhas. Você terá que ter 2 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão é decidida. Isso foi ensinado na lei, foi ensinado por Jesus, foi ensinado por Paulo e foi ensinado por Branham. Todas as religiões do mundo, a maioria delas se baseiam na Bíblia. O Espiritismo se baseia na Bíblia. Eles têm Bíblia para tentar provar para você o Espiritismo. Eles têm Bíblia. E se você não é espiritual, você vira espírita. Os mormons têm escritura para tentar provar para você que eles estão dentro da Bíblia, no fundamento. Se você não é espiritual, você vira mormon. Testemunho de Jeová tem escrituras. Aí você diz assim: mas eles têm até mais do que uma escritura, mas isolada. A escritura tem que encaixar com a escritura. Coisa espiritual, diz São Paulo, tem que conferir com o espiritual.
O pastor Osmar estava usando aquela escritura, aquela pessoa que quer se matar, e diz, eu vou abrir a Bíblia, eu vou ver, Deus vai falar comigo. E ele abre naquela escritura de Mateus, e Judas foi e se enforcou. Disse, não, mas aí vou abrir de novo, Deus vai falar. Aí ele vai lá abrir em São Lucas, cai em São Lucas, e tu vai e faz o mesmo. Ele diz, olha, Deus está querendo que eu me mate. Você não pode deslocar a escritura. Aí você vê que ele postaram e alguém até andou me mandando. Aí depois vem o pastor Osmar, prega uma mensagem, toda a mensagem, aperta o play. Diversas mensagens, ele diz, aperte certo, aperte na escritura certa, aperte na mensagem certa. Aí eles estão, porque aí é isolar um parágrafo. Se cria um ismo, um credo, um dogma. Você não pode usar uma escritura só. Quarto selo, o irmão Brana diz, você não pode tentar provar algo só com um livro. Você tem que ler a série todinha. Você tem que assistir toda aquela série que ele está falando sobre adoção, sobre os hebreus, sobre os selos, sobre as eras. Você tem que ler tudo. Então nós vemos, o povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento. Aí vem a pergunta, por que existe isto para provar a esposa? Porque existe o ismo para provar a esposa. Depois da partida do pastor Osmar, o primeiro ismo surgiu no sul. Porque é uma profecia sobre o sul, um levantamento do sul. Surgiu aqui no sul, no meu ministério, um grupo de irmãos de Santa Maria saíram dizendo que determinado pastor era o homem que ficou no lugar do pastor Osmar. Sem base na escritura nem na mensagem. Com um parágrafo isolado, porque depois de João é Apocalipse 11, Moisés e Elias. Surgiu o ismo e o pastor aceitou. Atende esse povo, né? O pastor Osmar fala na mensagem isolando o texto. O que está faltando neste povo? E além de tudo, é um povo atrevido. É atrevido. E havia gente dizendo, mandando mensagem, não vamos ouvir defunto. Profetas não morrem. E vocês, todo esse tempo ouvindo William Branham, todo esse tempo lendo sobre São Paulo, as suas cartas, falta de conhecimento. Agora, eles estão levantados para quê? Para testar a esposa. Isso é para testar você. Aí aquele que você pensa está bem lá em cima, cai. Aquele que está em pé, cuida para que não caia. Aí, fulano caiu. Se foi, deixou levar. Vamos ler mais um pouquinho aqui. É um tempo de teste. Agora, com respeito a esses fanatismos, meus irmãos, isso é óbvio que vai estar conosco até o arrebatamento. A coisa está mexendo até aqui mesmo. Opa. Voltou. E aqui não está com internet. Tá. Eu vejo as igrejas formais tomando a sua posição contra a tua igreja,
tentando condená-la, dizendo a cura divina está errada. Irmão Brana teve que enfrentar esse espírito nos seus dias, em 1949, quando ele estava trazendo a cura divina. O câncer desafiando a ciência, desafiando os pregadores. Esse é um ramo do fanatismo. Um projeto de lei na nossa própria Casa Branca para fechá-la. Tinha um projeto de lei, ele disse, na Casa Branca, para fechar igrejas. Esse trabalho de cura divina, mas a cura divina original dos dias do irmão Brana, até o presidente da República ligava para o tabernáculo pedindo oração. O Ministério da Cura sacudiu o Vaticano. Quando o irmão Brana voltou do Egito, ele esteve em Portugal. De Portugal ele foi ao Vaticano, e no Vaticano, no pátio do Vaticano, ele curou muita gente. A um ponto que chegou nos ouvidos do Papa, naqueles dias, que ele queria falar com o irmão Brana. O irmão Brana só não foi na sua presença porque tinha que beijar o seu dedo. E se encurvar diante dele, e ele disse, eu só me encurvo diante de Jesus Cristo. Demonologia, estado físico. Esses mesmos demônios vivem hoje. Por isso há muito fanatismo. Isso é a igreja, esta noite. Há muito fanatismo no país hoje, chamado de cura divina, que deveria ser silenciado. Em outras palavras, ele disse que tinha que ser fechado. Tem fanatismo hoje, de cura divina. E tinha nos dias do irmão Brana. Virou um comércio. E as pessoas pagam. Eles querem ter saúde. Eles não querem que o pai morra, que a mãe morra, que o avô morra. Eles dão de tudo. Só não dão pela verdade. A verdade para salvar a alma. Quando você diz que eles têm que se arrepender, ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, se vestir decentemente, como uma cristã, não cortar o seu cabelo, não se pintar, eles não querem isso, eles querem uma cura. É isso que traz opróbrio sobre a verdadeira causa. É por isso que vocês têm tamanha dificuldade. Tem uma porção de coisas chamadas de religião hoje, que deveriam ser silenciadas, só seitas. É isso que faz a verdadeira igreja de Deus ter tamanha dificuldade com tal coisa. Mas somos os Estados Unidos, veja, e esse é o jeito de ser. Somos o Brasil, e esse é o jeito de ser. Liberdade de culto, liberdade de religião, você pode falar o que você queira, você pode ensinar o que você quer. Depois da morte do juiz, de Gideão, o povo se corrompeu. Depois da morte de Moisés, o povo se corrompeu. Depois da morte de Josué, o povo se corrompeu. Depois da morte de Paulo, o povo se corrompeu. Depois da morte de Brano, o povo se corrompeu. Estavam e estão esperando a ressurreição isolada do irmão Brana. E eles têm um parágrafo que o irmão Brana está falando sobre Israel e eles estão usando para eles. O problema é você botar a sua interpretação na Escritura. Você tem que saber o que é que o profeta do dia falou sobre aquilo. Aí o povo ficaram olhando para trás, de Apocalipse 10, 1 a 7, esqueceram que Deus estava esclarecendo em Apocalipse 10, 8 a 11. Agora, se você não escutar Apocalipse 10, 8 a 11, você vai se corromper. Você vai atrás de ismo, de credo, de dogma. Porque quando alguém diz, tem outro homem, a pessoa quer seguir um homem. Não tem mais. Porque teria que ter outra mensagem. João vem e magnifica a mensagem de Brana. Quem vai magnificar a mensagem de João? O que nós viemos aqui para falar para vocês? Aperta o play, certo? Não vai apertar o play de Lutero, de Wesley, porque não vai funcionar. Tem que apertar o play do dia. Dos dias do irmão Brana,
Quando ele mandava apertar o play da cura divina, eles diziam que aquilo era do diabo. Quando ele estava discernindo o segredo dos corações, diziam que ele era Beelzebul, que ele era adivinho. Aqueles mesmos demônios, diz o profeta, ainda está hoje. Eles não morrem, o espírito não morre. Aí quando você diz que tem que apertar o play, sabe que o diabo sempre faz uma reuniãozinha no inferno, né? Tem os seus agentes, diz, olha, tem uma coisa lá na terra lá que nós temos que terminar com aquilo. E o diabo já tem 6.000 anos de experiência, que vai para 7. Nós temos que terminar com isso. Agora estão apertando o play de João. Nós temos que chegar lá e dizer que aquilo ali está errado. Os homens têm que pregar. Pregar o quê? Josué disse, Moisés disse para Josué, leia essas palavras aos ouvidos dessas crianças e deste povo. Esta aqui não é tua. Quando Jesus veio magnificar a lei, eles se assustaram, porque estava na letra. Quando Brana veio revelar, no 7º selo, irmão Brana disse, quando essa fita chegar em circulação, será um motivo para correr com 10.000 dos meus amigos. Quando João aparece no ano 2000, dizendo o Cordeiro saiu do trono, eles disseram, esse homem aí, daqui um dia vai batizar o nome de William Brana. Isso aí é falso, não escuta o Osmar. Não tinha nem respeito. Dizer pastor, irmão. Porque a mensagem estava sendo magnificada. Você já viu onde os pastores já voltaram? Para a mensagem da prosperidade. É que o povo quer. O povo quer ser rico. O povo não quer passar fome. Nós estamos tendo liberdade para pregar por causa do ministério da esposa. Por causa do ministério da esposa. Israel está em guerra. A Rússia e a Ucrânia estão em guerra. Há países com revoluções por falta da mensagem. Falta de Deus. Os Estados Unidos ganhou a Segunda Guerra Mundial porque tinha um profeta na América. Irmão Brana disse, meu irmão foi na guerra. Tinha um homem intercedendo pela nação. Chegou um ponto que o irmão Brana disse, eu não oro mais pela América. Ela atravessou a linha da misericórdia. Chegou um ponto que o pastor Osmar disse, eu não oro mais pelo Brasil. Estamos aqui no estado físico. Mas somos. Deus disse que o trigo e as ervas rasteiras e os abrolhos cresceram juntos. Não tente arrancá-los. Deixa-os crescer juntos. Mas por seus frutos se os conhece. Se não há fruto, ora, não há vida. Não há nada aí. Cresceram junto. Coré, Datã e Abirão cresceu junto no ministério de Moisés. Acã, sua família cresceram junto no ministério de Josué. Emineu, Alexandre, Fileto, Nicolau cresceram junto no ministério de Paulo. Judas Iscariote cresceu junto no ministério de Jesus. Muitos Abrolhos cresceram no ministério de Brana, que depois lhe abandonaram. Até hoje, a sua doutrina, aquilo que semearam, tem atingido a terra. Mas para quê? Para testar a noiva, testar a esposa. Pastores, hoje, dizem que o William Brana foi falso, foi um plagiador,
que tem acontecido? As pessoas têm ido atrás deles, porque foram grandes homens. No Quênia, em Ruanda, não vou citar o seu nome, em Goiânia, o co-pastor do pastor Joaquim, hoje não crê no irmão Branco. Para que ele se levantou? Para testar a esposa. E no ministério de João, cresceu. Essas ervas rasteiras também cresceram, eles se manifestaram depois da morte do pastor. São ervas rasteiras, joios. No nosso meio tem erva rasteira? Tem. Alguns se manifestaram antes do pastor partir. Outros depois da sua partida. Como disse Moisés, depois da minha partida. Disse Paulo, depois da minha partida. Disse Brana, depois da minha partida eles se levantarão. Disse Osmar Rodrigues Costa, depois da minha partida. Viram eles com esses textos isolados. Você já viu isso na mensagem? Muda Deus alguma vez se aparecer acerca da sua palavra? O profeta disse, Balaão veio com um texto falso. Ele veio com um texto falso. A serpente veio para Eva com um texto falso. Não foi Adão, foi a Eva. Não veio ao pastor, vai à igreja. Eles colherão o que estão semeando. Adoção 2, manifestação do Filho de Deus 182. Sabe de uma coisa? Eu vi o arcebispo fulano de tal dizendo que ele não poderia vir a essa cidade ter uma reunião. Mas, você sabe, parece que eu o dirigi. Eu disse, vá de qualquer modo, vê, que são todas essas fitas. E você não as deixe sair. Elas vão de qualquer maneira. Foram a essas cidades aqui, disseram bem, nós... E você sabe, 183. Você sabe que o diabo desceu lá embaixo e disse, eu aposto com você que vou conservá-lo longe daquela cidade. Ele desceu com as fitas para apertar o play. Eu estou no 182, você que está aí na internet aí, você que está no anonimato, me ouvindo, eu estou no 182 de adoção 2. O diabo tem sua reuniãozinha, olha, está descendo lá com as fitas, apertar o play. Ele disse, olha, eu aposto com você que vou conservá-lo longe daquela cidade. Eu disse, não pode fazê-lo. Se eu lhes disser para ir, ele irá. Eu aposto que ele irá. Não. Eu lhes direi, eu descerei e direi. Agora, todos os meus agentes, Satanás tem agentes, ele tem emissários, embaixadores, todos os meus agentes, todos vocês se ajuntem. Vocês não queiram nada daquele velho fanatismo aqui embaixo. Tem pastor que diz, olha, vocês escutem o irmão Brano em casa. Vocês escutem em casa. Bom, vocês escutem o pastor Osmar em casa. Pastor Osmar não é pneu de estepe. O play não é pneu de estepe. Você sabe que o pneu de estepe no carro novo hoje é aquele fininho, é só para chegar na borracharia e já botar o original. Nada de reprise. O povo tem que ouvir. Você sabe que nós temos pregações, culto de segunda a segunda no Brasil. Deus abençoa esses irmãos que amam esta mensagem.
É a mensagem que te dá fé de arrebatamento. Você pensa que eu não vim feliz da Europa? Ver aqueles irmãos ali 10 anos depois que eu cheguei ali. 10 anos fazia que eu não levava a ceia, firmes. Dizimando, ofertando, esperando a ceia. Não foi tomar ceia em denominação, não. Tem crente que vai tomar ceia em denominação, eu suspeito disso. Firme, revelado. Você fica até meio envergonhado de ver uma fé como aquela. Como Jesus viu a fé do centurião. Então ele disse: agora todos os meus agentes, todos vocês se ajuntem. Vocês não queiram nada daquele velho fanatismo aqui embaixo. Toda aquela velha cura divina e aquela coisa velha do Espírito Santo. Veja que Satanás, quando ele vê Deus operando, porque Satanás tinha prendido com câncer, problema de pulmão, sinusite, leucemia. Quando o irmão Brana veio, foi na era do câncer. E Satanás levantou do inferno com seus agentes e disse: vamos terminar com isso. Não quero saber disso na cidade. E Deus nesse dia, no último dia, é o play certo. O play da esposa, na voz de uma só pessoa. Vocês estão pensando que na voz de vocês aí vai dar fé de rápido? Deus já tinha uma voz, já tinha um homem. Aquilo passou com os apóstolos anos atrás. Tu sabe que isso não é bem bom. Lá atrás, tentando lhes dar aquelas velhas ervas duras e tudo daquela maneira. Olha, isso nós já tivemos problema depois da morte daquele homem, William Brana. O povo saíram apertando o play dele, imprimindo mensagem, me deu problema no meu reino. Deu problema na Assembleia, na Metodista, na Batista. E agora que eu tenho só em festa e encontros. E o outro foi, tem levantado essa gente aí dizendo que tem que continuar a apertar o play. Vamos terminar com isso. Ele já vem agindo há tempo, irmãos. E ele age com gente de dentro, com pessoas do ministério, com pastores. Você sabe que eu não podia ficar no meio de vocês, porque eu ia pregar isso aqui. Eu ia pregar isso aqui. Eu me converti com essa mensagem. Eu me converti ouvindo esse play. A África se converteu ouvindo play. A Europa se converteu ouvindo play, os Estados Unidos. E quando você vai bem longe, você vê que aquele povo ali tem que se reunir para ouvir essa voz. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. 184. Mas você sabe de uma coisa, ele foi exatamente lá embaixo de qualquer forma, foi exatamente até lá embaixo e começou a lançar um fardo e voltou. Você sabe de uma coisa, né? Aquelas ovelhas começaram a comer e elas estão ficando tão gordas o quanto pode estar. Sim, senhor. Enquanto eles estão tendo reuniões de cura, e você sabe, né? Muitos deles são jovens principiantes, porque eles veem se tem um punhado de feno como aquela alfafa.
Não é de se admirar o que eles fizeram com isto. Isto era tão bom que eles passaram até para os vizinhos. Tome isto, adolescente, tome. Esse play é tão bom que eu ouvi o áudio daqui do pastor lá da Paraíba. Pastor, eu não quero batizar com pastor aqui não. Eu quero o senhor, pastor Mendes, vindo aqui, pastor da Assembleia de Deus. Eu estou ouvindo o pastor Osmar. Eu creio nessa terceira etapa. Lá na Assembleia. Minha mãe também vai se batizar. Disse, irmão, nós não medimos distância. A gente vai. Glória a Deus. Já passaram para os vizinhos. Deus abençoe a mãe dos Pulhões, que passou para o seu vizinho da Assembleia. Pastor. É assim que evangeliza, com play, certo? A mensagem da hora. Às vezes o diabo diz assim, o povo está cansado, eles têm que amanhã levantar mais cedo, né? Que nada, depois do culto, alguns já vão ver a notícia, já vão ver a Netflix. Você deixa a sua alma com fome. Você deixa ela com fome. E alimenta o seu espírito, sua carne. Alimente essa alma. Deixa Deus entrar nesse terceiro compartimento. Essa alma precisa se alimentar com a mensagem da hora do dia. Porque se vocês não querem, São Mateus 8. Virão muitos do Ocidente, do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa, ao passo que muitos filhos do reino serão lançados para fora. Deus vai tirar muitos do nosso meio e trazer os outros, porque vocês estão ocupando um lugar de outros. Amém. Ou não é Bíblia? Isso é Bíblia. Até os vizinhos estão comendo. Até da Assembleia está comendo. Eles não vão gostar de um alimento bom desse, suculento? Adolescentes, sim senhor, como isso, bem aqui está isso, bem aqui está isso, vê? Agora somente arrependei-vos, cada um de vós seja batizado no nome de Jesus, para que você possa receber o Espírito Santo. É para quem deseja ouvir, deixa ouvir aqui, para ver o que a Bíblia diz, vê? E eles estão simplesmente tendo um grande tempo lá embaixo. Aquele é meu filho, aquele é meu menino, bem, você pensa que ele está bem maduro? Olha lá está meu filho, lá está o Jó, Satanás, está vendo? Mas tu cerca ele com todos os bens, vai testar ele. Me deixa testar, sim. Ele tem os filhos, vão matar os filhos? Pode matar. Pode tirar tudo que ele tem. Deus deixou tirar até a saúde. E Jó não reclamou. Um tipo da noiva que não reclama. Sobrou um caco de telha para se coçar. Foi a herança que sobrou. No final, Deus lhe deu o dobro. Deus lhe deu até mais 10 filhos. A mulher ranzina. Aprovação. Não ia lhe faltar teste. Não ia lhe faltar doença. Ninguém quer ficar doente. Mas é para o seu teste. Você deveria agradecer a Deus quando estivesse doente. Quando estivesse passando por dificuldade, agradeça a Deus. Deixa de ser murmurador, meu irmão, minha irmã. Está difícil terminar. Sim, certamente está. Disse o Espírito Santo. Eu tenho lhes dado testes. Rapaz, eu tenho lhes dado testes. Tratei
tratei-o desta maneira, desta maneira, eu o atirei lá embaixo, enfermo, eu o rebaixei, eu pisei nele, eu deixei o diabo fazer tudo que ele pôde fazer com ele, ele se levantou exatamente de volta outra vez. Ele simplesmente veio da mesma maneira, vê? Levantou outra vez. Eu o fiz enfermo, eu fiz isso, eu o coloquei em um hospital, eu o levei aqui fora e fiz isto e fiz aquilo. Eu coloquei sua esposa contra ele. Sua esposa alguma vez já ficou contra você? Foi Deus que colocou. Mandou o diabo botar ela contra você. E você vai secretamente e ora por ela. Ora pelo filho, ora pela filha. Ora pelo marido. Olha aqui, Satanás disse, olha, coloquei sua esposa contra ele, eu coloquei seus vizinhos contra ele, coloquei todos. Aquilo não fez nenhum pouquinho de diferença. O cristão não murmurou, não fez nenhuma diferença. Diz, embora ele me mate, eu confiarei nele. Eu matei sua família. Eu tirei isto, eu fiz isto, eu fiz tudo isto. Eu fiz isto, aquilo e aquilo outro. Ele permaneceu exatamente de pé. Embora ele me mate, ainda assim eu o servirei, ele é meu. Olha, Satanás, embora ele me mate, mate minha família, me tire tudo, eu não deixo ele é meu. Você está disposto a isto? Passar por isso? O Espírito Santo falando com você. Você aí, você aqui. Eu gosto de ler só o irmão Brana, muito melhor. Ó bem, eu creio que nós devemos chamá-lo fora em algum lugar pequeno, especial e fazer uma adoção. Aí Deus disse, olha, temos que adotar esse moço, tem que adotar essa moça, tem que adotar essa mulher. Ela é minha filha mesmo, ela provou que é minha filha. Ele provou que é meu filho. Nada arrancou ele dos 7 trovões, do novo nome, da mensagem de uma só pessoa. É meu filho. Amém. Tudo veio para te testar. Tudo. O fanatismo nos dias de Lutero foi para testar o seu ministério. Você pensa que Lutero ficou olhando para aquilo? Se foi. O profeta disse, então Jesus chegou e chamou. Nós temos muita personificação. É exatamente certo. Mas sempre teremos isto certamente. Eu li a história de Martinho Lutero para vocês, luteranos. A história de Martinho Lutero disse, não foi tão estranho que Martinho Lutero pudesse protestar a Igreja Católica e passar impune com isto. Daria outra pregação. Mas ele ter podido conservar a cabeça acima de todo o fanatismo que seguiu o seu reavivamento. E ainda permanecer correto com a Escritura. É isto. Se você fosse postar na internet, me chamar para ser seu pastor, dizendo que eu estou no lugar do pastor Osmar, eu nunca ia te visitar, nem queria ser o dízimo. Porque é ismo. Eu admiro como esses pastores sem visão cego. São Paulo disse que aquele obreiro que entra no campo de outro é um obreiro que não é aprovado. Paulo falou aos romanos. Em 2 Coríntios também. É a Escritura. Não haverá um outro
João. Aí vem a interpretação, ministério de João. Mas sem a voz, é morto. Qual é a voz do ministério de João? Qual é a voz? É de um só homem. Não é de 5, 6, 7, é de um. Qual é a voz do ministério do sétimo anjo? Branda? Que o ministério do sétimo anjo era um ministério com uma voz. A esposa é um ministério com uma voz. Oremos. Pai Celestial, Deus Criador de todas as coisas, abençoa meus irmãos em toda parte. Dê a graça e a bênção para cada um. Senhor Deus, muito obrigado pela sua palavra. Cura o enfermo. Eu creio que a tua palavra está curando a alma enferma, que está sendo assaltada por um espírito de ismo, de dúvida. Que nesta hora sejam libertas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Tem pedido de oração? Vamos ficar de pé, meus irmãos. Oração pela irmã Adriana. Irmã Adriana está de aniversário hoje, né, irmã Adriana? Amém. Amém. A irmã Adriana está de aniversário, parece que hoje no outro irmão. O irmão. A irmã Yossi também pede oração pela sobrinha Lavínia, que está com problema de saúde. A irmã Adriana pode vir aqui, velho. Trouxe moeda? Hoje não. Para contar, né, os anos, né? Hoje não, eu também venho, sabe? Semana que vem. Ah, então vem aqui, irmã Genô. A Genô não fala, é quietinha. Ele me leva toda em essa igreja aqui para comer o bolo. Vou dar uma passadinha para o pessoal ver os irmãos que estão aqui presentes. Uma passadinha. Deus abençoe o irmão Genô e a irmã Adriana, que são crentes fiéis de muitos anos, né, nessa mensagem, e têm passado as etapas conosco, né? E praticamente todos vocês aqui têm passado as etapas, primeira, segunda etapa, terceira etapa com a gente. E é como eu disse esse dia lá em Sapucaí, eu disse, o crente firme mesmo, fiel, o seu pastor pode estar errado, porque o pastor enxergar a verdade, né? Tenho uns irmãos comigo, eles, quando eu vim para via a terceira puxada, o irmão disse, pastor, a gente já tinha visto, só que a gente não saiu do Senhor. A gente ficou orando, o pastor vai ver. Né? E eles ficaram firmes, né? E estão firmes até hoje, né? E às vezes o povo vem até primeiro do que o pastor. Mas o crente firme, fiel, é igual Josué e Caleb. Moisés, certo ou errado, eles nunca deixaram Moisés. Ficaram sempre ao lado. Veja só, que mesmo Deus dizendo a Moisés que ele não ia entrar na terra, que ele tinha errado, Josué e Caleb não deixaram Moisés. Porque sabia que ele era o homem chamado por Deus. Então o homem chamado por Deus, ele vale, ele erra. É porque ele é chamado por Deus. E às vezes o erro dele é para testar a igreja. Estou falando de erro, não de pecado. Erro, falha. É para testar a igreja. Nós estamos falando nessa noite de teste. Né? E às vezes o seu marido é o seu teste, seu filho é o seu teste, sua filha é o seu teste. Você tem que vigiar. Falei quarta-feira sobre oração. Nós somos o povo que tem que estar em oração diante de Deus. Às vezes as pessoas não oram para comer. Eu observo. Você pensa que eu não observo? Tem gente que não ora nem para comer. Não agradece, recebe um envelopinho do salário dele lá e não agradece a Deus.
Você tem que agradecer a Deus, orar pela sua empresa, pelo seu patrão, orar pelo governo. Né? Certo ou errado ele, mas você tem que orar. Você é um cidadão, você faz parte desse país. Né? Para a segurança, nós temos filhos, né? Nós temos nossas casas aí com, não é tramelo, as fechaduras aí, qualquer pontapé, entra alguém para dentro, mas Deus guarda, protege. Orar pelos policiais. Né? Ah, mas tem corrupto, mas orar por eles. Então, mas como é que eu vou orar? Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Às vezes uma palavra, a oração do publicano, tem misericórdia, Senhor. É uma palavra, lá do fundo do coração. Então vamos orar pelos nossos irmãos e pelos pedidos de oração. E lembrando do irmão Lindomar também, que está se recuperando, da irmã Rose, que também está se recuperando, está acompanhando o culto. Bondoso Deus, Pai, Criador de todas as coisas, abençoa o irmão Agenor, dele muitos anos de vida e abençoa ele ricamente. Abençoa a irmã Adriana, também mais essa primavera, mais um ano de vida, e o Senhor abençoa ela e lhes dê a bênção. E abençoa esse casal, abençoa a Thalita, abençoa a Gil, abençoa o marido da Thalita.